Olá, meu nome é Josiane Guiar, eu sou psicóloga. Sejam todos bem-vindos ao canal do Sincades no YouTube. Nós vamos abordar o Setembro Amarelo com o tema Viver é Melhor. Setembro Amarelo é uma data escolhida mundialmente, no Brasil adotada em 2014, e é um mês escolhido para a prevenção do suicídio. E o que é o suicídio? O suicídio ele é o ato de tirar a própria vida de forma intencional, e os números eles são alarmantes. No Brasil, a campanha ela se estende a partir do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o Conselho Regional de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Essa parceria, eles se uniram para que pudessem realizar medidas preventivas para que esse número pudesse diminuir. E por isso existem hoje tantas campanhas que falam-se sobre o assunto. No Brasil também existem alguns dados que são alarmantes. E existe uma questão multifatorial. Não é só um ponto que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Às vezes nós assistimos no noticiário, as mídias trazendo informações, dizendo que foi um fato. O fato que geralmente nós vemos nas mídias, nós chamamos de gatilho, que é o popularmente dito a gota d'água. Fulano tirou a própria vida por causa de um término de relacionamento, por uma questão financeira, e nós entendemos, nós trazemos a informação que são questões multifatoriais. Outro dado importante é que o número é crescente entre jovens de idade de 19 a 25 anos, que é a idade ativa da população. Ela comete a esse grupo de pessoas. E nós entendemos que a partir dos 19 anos é quando alguém inicia a vida. É quando começa o primeiro trabalho, o primeiro emprego, a vida financeira está aí começando, os relacionamentos estão surgindo, e o que leva um jovem cheio de planos, que é o natural, cheio de planos, de sonhos, a entender que a vida chegou ao fim, que não existe mais solução. E é sobre essa sociedade, sobre o meio que esse jovem está inserido, que nós precisamos conversar, que nós precisamos discutir para entender o que pode ser mudado dentro dessa situação, desse núcleo, desse grupo onde se vive. Quando se fala em números, no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, ou seja, 45 minutos no país onde nós estamos hoje, que é o Brasil, no final dessa apresentação, uma pessoa terá perdido a própria vida. O cálculo chega a ser 1 milhão de pessoas no mundo. São pessoas que executam, que têm sucesso nesse ato. E com relação à tentativa, estima-se que chega a ser 10 vezes mais. Os homens, eles se suicidam mais do que as mulheres. E qual que é a diferença? A mulher, ela tenta mais. A diferença é que o homem ele busca métodos mais agressivos. Então, quando ele chega a consumar o ato, não há tempo de socorrer. A mulher não. Como são métodos menos agressivos, ainda há tempo de socorrer, de levar para o hospital, de buscar entender o que pode ser feito. Como que eu posso ajudar? É a pergunta que você faz, Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, mas existem alguns pontos que podem ser observados, porque uma pessoa que tenta tirar a própria vida, ela dá sinais. E quais são esses sinais? Existem questões multifatoriais e nós vamos mencionar alguns aqui. Quando se trata de grupo de pessoas, dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de uma organização, você convive com pessoas e elas têm comportamentos muito semelhantes, muito rotineiros. E na convivência diária, você começa a perceber que esses comportamentos eles vão mudando. Às vezes a pessoa emagrece demais, ou ela começa a comer demais, ou ela sempre está reclamando de alguma dor, de alguma doença, ou de repente essa pessoa começa a chorar repentinamente, sem um motivo específico. São questões que podem ser observadas. E quando se percebe esse tipo de comportamento, o recomendado, o ideal é que você se aproxime, Porque nós estamos buscando construir uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade com uma responsabilidade social. E isso inicia quando você deixa esse comportamento, essa fala de dizer, mas é o problema dele, eu já tenho problemas, o que eu posso fazer? Quando você se aproxima, você ouve o discurso que a pessoa tem a dizer, você ouve aquela queixa, você ouve aquela dor, você ouve aquele sofrimento relatado ali, dito ali, e ouve sem julgamento. É ouvir sem julgamento.
essa é a construção que nós estamos buscando realizar. Ouvir sem julgamento a pessoa contou a história e aí você oferece fonte de ajuda, você se coloca à disposição e traz alguns recursos, algumas ferramentas para que possa contribuir na ajuda dessa saúde mental, né? Quando nós conversamos aqui, fazemos essa palestra, trazemos informação, são a partir dessas ferramentas que você pode disponibilizar para as pessoas com quem você conhece. É uma questão de saúde pública, porque é difícil você conversar com alguém que não conheça um caso de alguém próximo que tenha cometido suicídio. Às vezes são questões de saúde mental que nós podemos citar como transtorno, algum tipo de transtorno depressivo, bipolaridade, ansiedade. São gatilhos, né, como mencionado. Essas pessoas, elas desenvolvem esses transtornos e a partir daí, se não houver uma escuta, se não houver esse cuidado, se não houver esse observar de perto, essa pessoa pode perder a vida. E quando você percebe todas essas mudanças que nós mencionamos no início em relação a comportamento, é o momento de você chegar junto, de você não deixar essa pessoa só. Quando se fala de empresa, de alguma organização, como eu mencionei inicialmente, qual que é o seu papel? Qual que é o seu comportamento neste momento? Chamar a família, entrar em contato, trazer para um líder, para um colaborador, para um líder que possa ajudar, e você oferece ajuda. Fulano, o que eu posso fazer por você? Você já procurou ajuda médica? Você já foi a um psicólogo? Você já foi a um psiquiatra? E aí existe esse estigma, né? Ah, mas psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Mas veja bem, se você busca, quando você quer emagrecer, vamos trazer esse exemplo, você busca quem? Um nutricionista. Quando você passa por algum tipo de enfermidade, por exemplo, estomacal, quem que você vai buscar? Um médico especializado nesse assunto. Da mesma forma, é a saúde mental. Você vai buscar o psicólogo, você vai buscar o psiquiatra, para que ele possa, para que em parceria ele possa tratar essa questão. Essa parceria, ela é fundamental, ela é extremamente importante, porque nós entendemos que falar cura, mas existem momentos que é necessário entrar aí com uma intervenção medicamentosa, tá? Falar cura, falar é importante, falar sobre as próprias dores é importante. A sociedade acolhedora, ela é uma sociedade que ela é acolhedora em qualquer lugar, dentro de uma organização, na sua casa, em qualquer lugar. E quando nós falamos sobre o assunto, nós popularizamos essa questão, porque a tristeza, os sentimentos, eles são emoções que permeiam todas as pessoas. E os sentimentos, às vezes, de angústia, de sofrimento, é algo que permeia toda a sociedade. Todas as pessoas passam por isso. O que difere é a forma como você vai lidar. E banir do seu vocabulário falas como: ah, você é forte, você é tão bonito, você é tão jovem, tem uma vida inteira pela frente. Quando você traz esse tipo de fala, ao invés de você ajudar, você reforça esse sentimento de culpa que a pessoa sente. Porque ele pensa assim: poxa, se fulano deu conta, fulano superou, eu não vou dar conta. Olha como que eu sou fraco mesmo, eu não consigo superar. Eu não consegui dar a volta por cima. Eu não tenho recursos necessários para que eu consiga lidar com essa dificuldade. Por isso é importante o Setembro Amarelo e não falar apenas da campanha, falar sobre prevenção, falar sobre saúde mental apenas no setembro, mas durante todo o ano. E o seu comportamento, o seu posicionamento, ele é extremamente importante, ele é extremamente relevante. Questões religiosas também entram nesse dado. Nós vemos em alguns noticiários, quando nós lemos, que existem algumas pessoas que, ligadas a alguma religião, em alguns países, elas vestem coletes cheios de bomba e procuram lugares que está repleto de pessoas e ali elas explodem essas bombas. E é quando várias vidas também se perdem. Entre os homossexuais, é 3 vezes maior o número de suicídio. Então, é uma questão realmente a ser conversada, a ser discutida, é uma questão a ser naturalizada no sentido de que todos nós sofremos, todos nós temos sentimento, então nós precisamos compartilhar, nós precisamos ter um ouvido atento, nós precisamos quebrar esse tabu. A sociedade precisa quebrar esse tabu e isso só é quebrado através da informação, através da conversa, através da roda de conversa. Quando as empresas elas tomam algumas iniciativas que nós entendemos também que são preventivas,
quando traz alguns lugares que te dão mais acesso à informação. Quando se tem plano de saúde. Quando você tem um plano de saúde, ali a pessoa busca atividade física, ali ela busca fazer aquele check-up, que é algo que é necessário ser feito no decorrer do ano. Ali você tem acesso a um profissional de saúde mental, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te orientar, porque cuidar da saúde mental é como cuidar de todo o corpo. Se a sua mente não anda bem, o corpo também não vai corresponder da mesma forma. Lugares de acesso dentro de uma organização. Às vezes você tem lá um ambiente de almoço que é super tranquilo, você tem um local que te proporciona um relaxamento, uma conversa assim, fora de hora, algo que quebre aquela rotina do trabalho. Isso também faz com que você se sinta melhor. Uma questão importante a ser tratada. Eu me lembro de um caso de uma colega de trabalho que ela trouxe uma informação bem importante. Ela foi convidada para tratar uma equipe de um shopping porque havia acontecido um suicídio ali. O que aconteceu? O fato aconteceu de uma pessoa subir e se suicidar durante o dia, e o shopping estava lotado. E as pessoas que estavam ali, aquela empresa, né, que prestava aquele serviço dentro daquela organização, eles não conseguiram trabalhar mais de forma efetiva, de forma fluida. E aí ela foi convidada para realizar o trabalho com essa equipe. E lá foram feitos trabalhos diversos. E uma fala de uma colaboradora que é muito importante ser mencionado aqui, é que ela disse assim: eu achei até positivo o que aconteceu, porque em decorrência desse fato, de toda a campanha que a empresa realizou, hoje os meus colegas chegam para mim e falam: você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Hoje um colega chega, senta, conversa, me abraça. Então eu posso não chegar a compartilhar do meu sentimento com ele. Às vezes é um dia que eu não estou me sentindo muito bem, eu não compartilho com ele. Mas só o fato de ter uma fala de que se importa, de alguém que me pergunta de uma forma que ela vai me ouvir, que ela realmente se comporta de forma a me ajudar, já muda o meu dia, né? Eu já me sinto acolhida, a minha mente ela já muda o foco. O foco é mudado, eu já não fico pensando ali naquele sentimento de desesperança, de tristeza, eu não me sinto só. E quando você se sente só, existem alguns canais que foram disponibilizados. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, é um canal a ser mencionado, ele é de extrema importância, ele existe há 60 anos aproximadamente. E como que funciona? O CVV é um canal 188, que você entra em contato e lá você vai ter alguém que vai te atender. Você pode ligar, tem o chat e tem por e-mail também. Ele funciona 24 horas por dia. E lá você não vai fazer terapia, mas a pessoa que te ouvir, ele vai ter uma fala sem julgamento. Não é um monólogo, é uma conversa. Ela ouve o que você tem para dizer, ela te orienta, ela te mostra ferramentas, te mostra lugares que você pode acessar, que pode te ajudar a passar por esse sofrimento, por essa questão. E o CVV, ele traz uma informação importante, que enquanto ele conversa, o momento do suicídio, quando a pessoa busca tirar a própria vida, ela está em total desespero. São 15 minutos. Dentro desses 15 minutos, uma conversa, trazer essa pessoa para algumas realidades, mostrar para ela que existem ferramentas, que existem recursos, trazer para ela recursos internos também, porque a pessoa que tem esse pensamento, ela acredita que ela não tem recursos internos. Porém, quando você traz a informação, você já vai criando os recursos internos nessa pessoa e ela consegue passar por aquela questão de uma forma diferente. E quando nós mencionamos que é uma questão multifatorial, como que eu sei que é uma questão multifatorial? Que é a gota d'água que nós mencionamos. Porque pessoas passam por situações semelhantes todos os dias. E elas têm um enfrentamento diferente. Alguém às vezes teve um trauma na infância e ela não consegue lidar, né? Normalmente acontece um gatilho ali que traz aquele sentimento. Existe uma perda. Existem pessoas que passam por uma questão de luto, perdeu um ente querido. Ela passa o luto, ela sofre, ela chora. E daqui a alguns dias, a alguns meses, ela vai retomando a vida. Outras não. Elas entram nesse sofrimento e elas mergulham e elas precisam de ajuda. Então, baseado nessas informações que nós conseguimos entender que são questões multifatoriais, que elas vão somando umas às outras. Então, não existe um gatilho. Outra informação também importante, redes sociais.
As redes sociais, elas trazem uma realidade que não existe. Você vê uma pessoa sorrindo ali o tempo todo e ela mostra passeios, e ela mostra um café, e ela mostra uma família feliz. Logo que você pensa, você se pergunta, será que essa pessoa tem problema? Será que ela sofre assim como eu sofro também? Será que ela enfrenta problemas? Será que ela tem dificuldade financeira? Será que ela tem dificuldade de pagar as contas em casa? Todo mundo tem. E essa realidade é a realidade que ela precisa ser desmistificada. A rede social, você não deve acreditar em tudo aquilo que você vê, porque ali tem um ser humano, igual a você, igual a mim. Então essa pessoa, ela precisa ter essa ideia de que aquela realidade é a realidade fake, aquilo não existe. E nós somos seres humanos e temos sentimentos de tristeza, de angústia, como quaisquer outros. Na rede social, eu costumo dizer que não é o local para você desabafar, porque existem ali pessoas que não estão preparadas para te ouvir. Então você procura um profissional, você conversa com uma pessoa que tenha recursos para te ajudar. E aí, quando a gente traz essa conscientização dessa sociedade, que seja também uma sociedade mais humana, quando nós disponibilizamos informação, quando nós buscamos informação, nós trazemos informação com qualidade, trazemos informações específicas. E quando nós informamos aqui, daqui a pouco, quando você se deparar diante de uma situação de maior cuidado, você vai saber como agir. Você vai ter esses recursos para poder orientar essa pessoa no que deve ser feito. Outra informação importante sobre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Se você tem interesse em ajudar de alguma forma, o Centro de Valorização, ele é uma instituição filantrópica, que são pessoas que são preparadas ali para essa escuta, para essa conversa, para essa orientação. Você também pode acessar esse canal e pode ver como você pode se inscrever e como você pode ajudar. Observar também que, às vezes, a pessoa com quem você convive, ela não dá sinais de que não está tudo bem, né? Então, quando você traz essas informações, quando você participa dessa sociedade mais acolhedora, quando a gente fala no assunto, é quando a pessoa percebe, olha, tem alguém me observando. Não acontece só comigo. Quando você traz a informação, a pessoa percebe que ele não está só, que esse sentimento de desamparo, ele vai diminuindo, ele vai, né, ele se esvai, é o que nós costumamos dizer. Alguns fatores também precisam ser levados em consideração. Fatores genéticos é um exemplo. Quando você tem familiares próximos, né, pai, mãe ou irmão, alguém na família muito próximo que cometeu o suicídio, é um sinal de alerta. Se você tem na família pessoas que tiveram transtornos mentais, por exemplo, depressão, bipolaridade, ansiedade, que lideram aí essa categoria de transtornos que podem levar ao suicídio, é um ponto também para você ficar alerta. Questões ambientais. Que questões são essas? Questões da infância, por exemplo, traumas que aconteceram lá no começo da infância e que eles não foram tratados, eles não foram superados. E diante de situações que essas pessoas podem ser expostas, elas podem se remeter ao que aconteceu e aí é a hora que estoura o gatilho, é a hora que essa pessoa pode chegar a cometer o suicídio e tirar a própria vida. Falar cura. A vida é importante, o ser humano é importante e nós não somos seres descartáveis. Por isso tratar, por isso cuidar, por isso buscar ajuda, por isso se relacionar. E as informações, elas podem vir de maneiras diversas. Dentro dos lugares, das instituições, a melhor maneira de se trazer informação, e cada instituição vai avaliar o que é melhor, palestras, roda de conversa, veículos de informação, talvez através de um folheto, é importante. O próprio CVV também, ele tem um recurso que é super interessante, é o recurso que está na palma da sua mão, você baixa ali um aplicativo, e o nome do aplicativo é Como Você Está, e através daquele recurso você vai poder ligar, vai poder conversar. Não é necessário que você se identifique, não é necessário que você fale o seu nome, apenas que você fale. Aquele momento de desespero, como eu mencionei, dura em média de 15 minutos. E é quando você fala, é quando você se esvazia e é quando você é direcionado. Uma pessoa que ele tenta o suicídio, ele acha que é uma opção? Não. Nós temos opção. Viver é uma opção. É a melhor opção. Viver. Sobre iniciativas, sobre meios, veículos de informação, nós podemos citar aqui os SINCADs,
que traz esse conteúdo, que traz essa informação no sentido de melhorar, né? No sentido de colaborar, informar e trazer ferramentas e recursos para que vocês tenham acesso. O recurso, o acesso, a informação, ele vem através do buscar e através de organização de empresas, de pessoas, assim como você, como eu, que buscam conhecimento. O conhecimento, ele é a arma do sucesso, né, que a gente costuma dizer, que é quando você se informa, é quando você vai ter essa fala mais assertiva, essa fala de qualidade. É necessário quebrar esse tabu. Há pouco tempo atrás, acreditava-se que falar sobre esse assunto incentivaria as pessoas a cometerem um ato. E a Organização Mundial de Saúde entendeu que esse não é o caminho. Quando você fala, você traz informação e você impede que pessoas tirem a própria vida. O CVV, ele traz uma informação importante que ele diz assim: a cada 10 casos, 9 poderiam ter sido evitados. E aí, esses casos podem ser evitados através da sua ação e da minha. O suicídio, ele afeta não só a vida daquela pessoa que, naquele ato de desespero, tirou a própria vida. A pessoa que tenta esse recurso, que não é um recurso, ela quer tirar esse sofrimento, ela quer superar aquilo e ela acredita que não existem outras formas para que ela resolva esse problema. Quando acontece, como eu mencionei, essa informação sobre as empresas, sobre esse caso dessa colega de trabalho, diante do relato desses colegas, você consegue perceber, eu consigo perceber, nós percebemos que não afeta apenas uma pessoa. Quando alguém fica sabendo de um caso, de alguém, né, que retirou a vida, o que ele diz? Mas fulano? Eu encontrei com fulano ontem, eu conversei com fulano ontem. Ou então existe aquele sentimento de culpa que paira sobre a sua cabeça. Você diz, será que eu poderia ter dito alguma coisa? Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Será que aquele dia que aquela pessoa ligou e eu não atendi, eu poderia ter feito alguma coisa em prol daquela vida? Para você, e aí a gente menciona essa informação para que fique claro que a pessoa que comete suicídio, ele tem um impacto não só ali, mas um impacto social também. Seja na família, entre os amigos. Já observou? Falar sobre o luto é algo bem pesado. E quando nós perdemos alguém, um ente querido, alguém próximo, aquele sentimento de luto, ele permeia as pessoas ao redor. Por isso, é tão necessário, é tão relevante falar sobre, discutir sobre o assunto e naturalizar essa campanha, porque a vida importa, você importa. É necessário que você se cuide, que você busque esses canais de informação. É importante que você mude a sua postura. Hoje nós vivemos uma postura culturalmente muito individualista. Quando alguém vem falar, vem discutir um assunto, vem trazer uma dor, vem trazer alguma informação, o que você pensa? Ah, mas cada um tem o seu problema, ele tem o dele, eu tenho o meu. E quando você toma uma atitude, uma postura de ouvir, você contribui para que essa sociedade seja uma sociedade humanizada, uma sociedade mais acolhedora. Faça o seu papel, né? É importante nós falarmos porque assim nós movimentamos também os órgãos que têm um poder maior, ações governamentais para que tragam essas informações, para que quem sabe um dia não será tão necessário nós termos mais massivos, falarmos tanto sobre esse assunto, porque vai ser algo bem natural, algo naturalizado, algo que pode trazer, que pode gerar vida. A informação, ela gera vida. A qualidade de informação, essa informação efetiva, ela gera vida. Recursos disponíveis. Se eu não trabalho, se eu não tenho plano de saúde, se eu não tenho recurso para pagar talvez um psicólogo ou um psiquiatra, a nossa ideia é prevenir. O autocuidado, ele traz prevenção, ele gera prevenção. E aí você cuida da sua alimentação, você faz atividade física, você faz meditação. São autocuidados, são questões tão simples que você pode ter acesso e você pode ter esse cuidado. Importante falar que a sua vida ela é mais importante do que qualquer outra questão. Então é necessário você tirar tempo para se cuidar, né? E o tempo nós conseguimos, nós organizamos uma agenda. Organizar a agenda também já é um ato de autocuidado. Quando você organiza o seu dia a dia com os seus horários, tudo aquilo que você vai fazer, você vai perceber que você vai ter tempo para o lazer.
Você vai ter o tempo para poder sair com a família, você vai ter o tempo a se dedicar à família, aos amigos. Parece algo tão pequeno, algo tão bobo talvez, mas são formas muito simples, são práticas muito simples que eles vão gerar a vida. As pessoas que cometem, que elas adoecem emocionalmente, quando você vai pesar na balança, quando você vai conversar com essa pessoa, quando o profissional chega, vou dar o exemplo do profissional, e aí ele faz perguntas: como que é a sua rotina? Como você se alimenta? Como que é a sua vida? E no relato delas, é um relato de uma pessoa que vive muito presa. É uma pessoa que ela vai perdendo o anseio pela vida, ela vai perdendo o prazer por viver. E essas pequenas coisas que nós trazemos, elas são importantes para que você tenha uma saúde mental em dia, para que a sua saúde esteja em dia. O que você consome é extremamente importante. Noticiários, cuidado com os noticiários que noticiam, que trazem informações muito negativas o tempo todo. Estar ciente do que acontece no mundo é importante, mas selecione bem as informações que você vai ler. Cuidado com o que você repassa também. Quando você recebe uma informação negativa, talvez um fake, né? Você não sabe nem se aquela informação que você recebe lá no celular é uma informação verídica, é algo que aconteceu, é algo que aconteceu realmente. O que você faz? Avalia. Eu vou repassar esse conteúdo? O conteúdo que eu vou repassar, ele vai somar, mesmo que ele seja real, mesmo que seja um dado estatístico, algo que seja real, vai somar, vai agregar, vai gerar vida? Faça esse questionamento. Cuidado com aquilo que você leva para frente também. Falar é importante? Importante sim. Então, cuidado também com as informações que você fala, né? Seja acolhedor, cuidado com falas negativas. Procure ter comportamentos durante o seu dia a dia que já iniciam o seu dia a dia de uma forma muito positiva. Se cuide. Tome aquele café gostoso de manhã, né? Separe a sua melhor roupa. Não deixe para que você receba visita, você vai fazer aquele café da manhã tão bonito, não, só vou selecionar aquela xícara bonita quando alguém vier visitar. Não, você é importante, você que é a visita. Então, separa aquele café, convide os amigos, saia, converse, mude o assunto, né? Tem esse momento de pausa. Trabalhar é importante, cuidar da família é importante, porém, todos nós precisamos de um momento de pausa, pensar em outras coisas, conversar sobre outros assuntos. É importante para que você tenha aí uma mente mais saudável. Nós falamos muito sobre o universo lá fora, sobre as organizações, sobre o lado de lá, sobre aquilo que está distante e aquilo que está perto. No âmbito familiar, no seio familiar, como que é essa relação, esse relacionamento aí, essa proximidade entre a família? Existe esse papo olho no olho, essa conversa? Você sabe o que o seu filho acessa? Quais são os comportamentos dele? O que ele precisa? São questões que elas precisam também ser mencionadas. Quando você está por perto, quando você se importa, quando você se coloca à disposição, quando você senta à mesa, quando você sai com ele, ali você está observando quais são as relações. Que sociedade esse filho percebe? Como ele se percebe? Quais são as ajudas que ele precisa? Um adolescente, uma criança, ainda muitos deles são cheios de inseguranças, porque eles estão experimentando a vida. Existe ali pouca experiência, e a sua experiência ela é muito grande, ela é gigantesca, e é nesse momento que é quando você contribui dentro da sua casa, quando você conversa, quando você olha olho no olho, quando existe aquele abraço de 40 segundos, que você sente o calor humano, que você sente o afeto, que você se coloca à disposição, que você percebe o outro. Nós temos às vezes dificuldade de perceber o outro por causa dessa correria do dia a dia. Você não tem tempo para conversar, você não tem tempo para observar, e aí é quando chega, né, as enfermidades, e é só quando a pessoa desce que você fala: nossa, fulano tá doente, aconteceu alguma coisa. Mas são medidas preventivas. Cuidar do lar, cuidar da família também é uma forma de autocuidado, porque quando alguém muito próximo adoece, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua rua, seja na sua comunidade, você também, aquilo de alguma forma te afeta, porque você se pergunta: o que eu poderia ter feito, qual poderia ter sido a minha contribuição direta ou indireta. Você sempre pode fazer alguma coisa. Às vezes você pensa: eu não tenho nada que eu possa fazer. Pode. Tem alguma coisa que você pode fazer. É uma ligação, é um bilhetinho, é um presente, é um sorriso, um bom dia com um sorriso. É você perguntar:
E aí, fulano, como você está? Tá tudo bem? E diante da fala da pessoa, às vezes se for uma fala negativa, você pode dizer, não, mas vai melhorar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? São esses pequenos gestos de cuidado que mudam o dia a dia de uma pessoa. E você pode mudar através desse cuidado. Das ferramentas citadas aqui, agora eu acredito, eu espero que você também seja uma ferramenta de cuidado. Com todas essas informações que foram trazidas, mencionadas aqui, agora sim você tem recursos para poder ajudar alguém. Se você não puder ajudar alguém, se você é uma dessas pessoas que nós estamos mencionando, vou enfatizar, procure ajuda. O suicídio não é uma opção. Há ajuda sim, há recursos sim, existem opções sim. É um momento que vai passar, é uma fase que vai passar. Agora você não consegue sozinho, agora você precisa de ajuda. Hoje você está sendo ajudado, amanhã você pode ajudar alguém. Cobrança, autocobrança é também um ponto a ser direcionado. Autocobrança, vamos falar sobre cobrança primeiro? A cobrança no trabalho. Existe uma cobrança, às vezes, por entrega de metas, entrega de resultado. Esse gestor, esse líder, essa pessoa próxima, também pode ter esse olhar atento. Quando ele traz uma meta, traz uma informação, uma atividade a ser executada, se coloca à disposição desse colaborador. Entenda se ele vai conseguir entregar, se para ele está tudo bem, se ele consegue te ajudar. E aí a gente sai de dentro da empresa e traz a autocobrança, a cobrança do seu dia a dia. A cobrança nas fases da vida. No início da vida adulta, né, a partir aí dos 19 a 25 anos, que foi a data a fase da vida que nós mencionamos aqui, embora o suicídio ele acontece em todas as fases da vida, é uma questão mundial, como eu mencionei, acontece em países de primeiro, de terceiro mundo, está aí uma questão realmente a ser conversada, a ser desenvolvida. E a cobrança, ela começa quando você entende que é necessário ter. Ter é importante? Sim, é necessário. É o dinheiro que paga as suas contas, né? Mas você precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio de quando de quando perceber quando aquilo é saudável. E existe o equilíbrio. É necessário, né, que tenha esse equilíbrio. E aí tem um recurso que eu acho ele super interessante, e nós chamamos de roda da vida, é quando você começa a perceber, quando você faz a pergunta, existe um equilíbrio em todas as fases da minha vida? Existe o equilíbrio profissional, que é quando eu trabalho para conseguir segurança, para conseguir estabilidade. Mas existe também o equilíbrio dentro da minha saúde? Existe o equilíbrio dentro do meu lazer? Existe o equilíbrio social? Existe o equilíbrio da gratidão? Outro ponto importante. Você é grato por aquilo que você tem? Você consegue expressar gratidão pelo que você tem? Não espere que você tenha grandes conquistas para que você comece a ser grato. Comece hoje, seja grato hoje por todas as suas conquistas. Aquilo que você... A vida já é uma conquista, né? Você chegou aqui hoje. Só a sua idade, né, que você consegue comemorar o aniversário anualmente já é um motivo de gratidão. O trabalho é um motivo de gratidão. A sua saúde é um motivo de gratidão. O fato de você estar em pé já é um motivo para você ser grato, né? Sendo grato por todas as coisas, até pelas dificuldades, porque foi através das dificuldades que você passou que hoje você está aqui. Que hoje você é a pessoa que conquistou tantas coisas. E às vezes você pode ter passado por uma situação de luto, de uma perda muito intensa, mas você passou. Aquilo foi algo que passou, que ficou lá atrás. Uma questão também que nós podemos mencionar são doenças, né? São enfermidades. Por exemplo, uma depressão pós-parto. É uma fase. E você pode contribuir como rede de apoio. Quando você se coloca à disposição como rede de apoio, independente do local onde você esteja. Se é alguém que está por perto, se é alguém que está do lado, você pode estar ali presencialmente. Mas se é alguém que está tão distante, uma ligação, né, um recadinho, você pode comprar. Hoje nós temos acesso aí por grandes aplicativos que você consegue comprar um mimo e mandar entregar na casa dessa pessoa, né? Ser ali solidário, ser presente, compartilhar a sua história, compartilhar aquilo que aconteceu com você. Quando você compartilha informação, você também gera ideias. Você também faz com que aquela pessoa que ouve diz assim, não aconteceu só comigo, é uma fase, vai passar,
existem recursos, existem informações que podem ser acessadas, né? E o que nós podemos mencionar sobre satisfação? Você está satisfeito com aquilo que você tem? Com as suas conquistas? É um ponto também que deve ser levado em consideração. É relevante você estar satisfeito com aquilo que você construiu. São tantas pessoas ao seu redor, tantas conquistas realizadas até aqui, o seu trabalho, a sua saúde, a sua graduação, o curso que você fez, tantos caminhos que você percorreu para que você pudesse chegar até aqui. Às vezes você pode pensar que foram coisas tão pequenas, mas entenda os recursos que foram utilizados para chegar aqui. Entenda o tempo que foi investido, né? Comece a racionalizar. Se você não tem ideia daquilo que você conquistou, faz uma cartinha. Escreve, mencione sobre aquilo que você conquistou até então. Você vai perceber que muitas foram as caminhadas, muitos foram os recursos, várias foram as pessoas acessadas, pessoas que participaram para a construção dessa conquista, desse ganho, dessa realização, né? E você compartilhar, você dividir com essas pessoas também é importante. Quando você começa a mencionar aquilo, dizer aquilo que você conquistou, você consegue você traz para a racionalidade aquilo que você adquiriu, as suas conquistas. Nós vivemos uma sociedade de dias tão corridos que o dia se esvai, o dia passa rápido e você não consegue perceber o que foi feito ali. Você acha que foi tão pouquinho aquilo que você fez, mas foi chegar no final do dia já é uma grande conquista, né? Uma grande conquista. Você foi para o trabalho, você trabalhou, você ficou de pé, você contribuiu de alguma forma para a vida de alguém, você contribuiu de alguma forma para o crescimento dessa sociedade, através do seu trabalho, da sua energia, através da sua alegria, através da sua fala positiva. São gatilhos, né? São informações que são importantes. E outra informação também que precisa ser mencionada, nós falamos sobre vários gatilhos que fazem com que a pessoa se lembre daquilo que trouxe algum peso, alguma dificuldade ao longo da vida, ao longo dessa carreira construída. E os gatilhos de positividade? Existem também questões que você pode acessar, que você pode viver, que vão fazer com que você se lembre daqueles momentos bons que passaram. Relembrar aquilo que você construiu também é algo extremamente importante, é algo que vai gerar valor, é algo que vai gerar energia, né? É algo que vai compartilhar, é algo que vai somar dentro da sua vida e das pessoas também que estão ao seu redor. Nós mencionamos sobre atividade física e muitos são os hormônios liberados ali. Quando você faz atividade física, não é só o bem-estar ali do corpo físico, mas também é o bem-estar da mente, é o bem-estar do desligar daquilo que talvez pode estar te engessando, pode estar trazendo aquele sentimento de angústia, para que você veja ao seu redor, para que você observe as inúmeras possibilidades de conquista, de pessoas, de lugares, de acessos que nós podemos ter. Ainda falando sobre o recurso da carta, né, é uma ferramenta que você pode utilizar, nós precisamos entender uma coisa importante. A vida, ela é uma montanha-russa. Ela não é em linha reta. Várias questões acontecem. Então, quando você escreve, traz para dentro daquele dia. Escreve ali como que você está se sentindo, como o dia foi importante para você, ou escreve ali as suas emoções. Às vezes você não quer conversar com alguém, ou às vezes você está triste e não consegue compreender o que causou, o que permeia aquele sentimento. Quando você escreve essas informações, daqui a pouco, quando você acessar esse conteúdo em outro momento, você vai ver que passou, que já foi, né? Que não durou. Quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, tristeza profunda, naquele momento você entende que aquilo será para sempre, que não vai passar. Mas entenda, as emoções, elas passam. O ser humano, ele é cheio de emoções, né? Uma hora você está mais feliz, mais eufórico, em outros momentos nem tanto. Mas as emoções, elas fazem parte do ser humano e elas são importantes. Ficar triste também é importante. Porque quando você fica triste, você se fecha, né? Você se observa mais. Você começa a fazer alguns questionamentos. Poxa, o que eu poderia ter feito? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? É um momento de reflexão,
né? Também é um momento de autocuidado para que você mude a direção, para que você mude o caminho. Importante também é observar que essa tristeza, ela precisa ser algo que não dure tanto tempo, porque uma tristeza que existe, que passa um período muito longo, muito distante, é algo para você parar e observar e pedir realmente ajuda, porque já passou daquilo que é natural, daquilo que é saudável. A depressão, por exemplo, é uma tristeza profunda que ela permeia, né, por semanas, por dias. Então, é quando você precisa buscar recursos externos, pessoas, profissionais, para que você consiga superar aquele momento. E a fala cura. Como eu mencionei, o cuidado psicológico também, ele é somado junto ao psiquiatra, porque existem situações que é necessário sim ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica. Falar é importante, mas nós também precisamos entender que existem questões de saúde física, né, que estão um pouco além aí só da saúde mental. Porém, a cabeça, se a sua cabeça não está bem, se a sua mente não está bem, se as suas emoções não estão bem, como que anda o seu corpo, né? A gente costuma dizer dentro da psicologia que você pode acabar somatizando, as doenças, elas podem ser psicossomáticas, e acontece quando você passa por alguma situação de estresse, de desequilíbrio, e você não busca desabafar, não busca desligar, não busca fazer, mudar o foco. E é quando você adoece, e é quando vem aquela angústia, aquela preocupação. Já observou que às vezes a pessoa tem uma preocupação intensa sobre uma meta que ela precisa entregar no trabalho, ou sobre alguma apresentação que ela precisa fazer na faculdade, ou sobre uma entrega que ela precisa realizar. E aí ela fica extremamente preocupada. Essa preocupação, ela precisa ser avaliada também. Estar preocupado é positivo, é saudável. Por quê? Quando você está preocupado, você cria recursos e você faz uma avaliação sobre a entrega que você precisa realizar. Você cria caminhos ali para que você faça uma entrega de qualidade. Porém, você precisa se perguntar, a minha preocupação, o que eu posso fazer com a minha preocupação hoje? Estar preocupada agora, 3 horas da madrugada, vai me fazer tomar alguma iniciativa? O que eu posso fazer alguma coisa nesse momento da noite? E talvez não. Às vezes é um momento de insônia, de ansiedade que você está vivenciando, que você está passando por essa fase, por um período, e ela precisa ser avaliada. E aí é quando você traz, né, você acessa recursos que são importantes para você conseguir entender o que eu posso fazer com essa preocupação, né? Eu vou poder ajudar, eu vou poder contribuir, o que eu posso fazer que vai mudar esse caminho, vai mudar essa direção. Então, só mencionando novamente, a preocupação, ela precisa ser avaliada até que ponto ela é saudável, porque estar preocupado, como nós falamos, é uma ferramenta que você vai ter para buscar recursos para entregar alguma coisa, mas a preocupação excessiva não. A preocupação excessiva, ela te dá insônia, ela te traz emagrecimento, né? Além daquilo que é natural, ela te adoece, e essa preocupação, ela precisa ser avaliada. Ainda sobre qualidade de vida, você se observa como que você investe o seu tempo? Você tem um tempo de qualidade? Você está presente naquilo que você realiza? É importante também você fazer essa autoavaliação, porque nessa onda, né, nesse tempo que nós vivemos de tudo é instantâneo, tudo é muito rápido, nós temos dificuldade de estar presente diante das pessoas e diante das situações. Você vai tomar um banho e na correria você não consegue nem sentir aquela água que cai. Você está tomando café, é tão rápido que você mexe no celular ali e você não consegue estar presente ali. Estar presente é importante para que você tenha relações de qualidade, né? Você procura ir ao médico regularmente? Quantas vezes você procura ir ao médico no decorrer do ano? Isso também faz parte de saúde mental. Isso também faz parte da gestão de tempo, porque já virou um hábito. Eu não tenho tempo, mas o tempo, quem faz é você. O autocuidado vai fazer com que você tenha uma mente saudável e uma saúde em dia, né? Que a saúde em dia, ela importa, a alimentação em dia, ela importa. Quando você está saudável, você gera vida, você tem condição de ajudar, de compartilhar, de contribuir, você tem condição de cuidar de alguém, né? E cuidar de alguém de uma maneira mais simples, através de um bom dia, através das relações positivas,
procure estar junto de pessoas que são positivas ou você seja essa pessoa positiva. Nós estamos aqui com a Helenice Martins, ela é enfermeira e ela vai trazer algumas informações sobre o impacto que a ausência do cuidado da saúde física pode trazer dentro da saúde mental. Obrigada. E de fato, né, o que visualizamos, né, de entrada, tanto no pronto-socorro quanto a nível de internação e até com a internação psiquiatra, dentro da psiquiatria, é o quanto que o corpo, ao longo do tempo, já vinha apresentando sinais e a pessoa, na sua maioria das vezes, não percebeu, sabe? É uma dor de cabeça frequente, é um choro persistente, é uma dor localizada de longa data e que as pessoas se referem, eu já sinto isso há muito tempo. Às vezes come alguma coisa e não fica bem, sabe? Tem uma dor de cabeça associada e fala que é alimentação, mas às vezes é um estresse que já está acumulado ao longo do tempo. Então, o que eu venho percebendo dentro da clínica é que muitas das questões de dor, de angústia e de relações, né, com o corpo estão e é presente dentro da saúde mental, sabe, Ju? E as pessoas não conseguem perceber esses pequenos sinais. Uma preocupação grande que a gente tem relacionado à parte assistencial é porque, infelizmente, hoje os profissionais não estão preparados para lidar com essa integralidade, né, do indivíduo, pensando nele enquanto indivíduo de saúde, pensando nele enquanto indivíduo de saúde mental. A gente sabe o quanto que é importante nós, profissionais de saúde, elas estarem ligadas. A gente não consegue separar esse indivíduo. Então, quando a gente recebe um paciente que está obeso, por exemplo, né, e aí a gente vai conversando e trabalhando com este paciente, a gente percebe o quanto que a saúde mental dele está ligada à compulsão alimentar, a um transtorno que ele teve ou algum bloqueio que ele apresenta, e a gente não consegue separar esse indivíduo. Então a gente realmente precisa tratar esse paciente como um todo, sabe? Helenice, dentro da sua prática, quais são os gatilhos que geram maior adoecimento? O que você percebeu? As maiores entradas para a linha assistencial são realmente os gatilhos de questões mal resolvidas. O excesso de cobrança também, sabe? A gente percebe isso como um gatilho, muitas das vezes, a longo prazo, né? Sim. Por exemplo, a gente também trabalha com saúde dentro das empresas e os funcionários tendem a sempre querer ser mais produtivos, sempre querer ser o melhor funcionário, entregar os melhores resultados, mas todos nós temos limitações, né? Seja ela física, emocional e até intelectual. E tratando das 7 dimensões, ou seja, do indivíduo na sua integralidade, esse indivíduo precisa entender suas limitações. E quando você me pergunta sobre pontos de gatilho, talvez o paciente não entender, né? E o ser humano, né? Qual é o seu limite? A gente sempre quer ser o melhor em tudo, os melhores resultados, o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, enfim. E a gente esquece que nossas limitações nos reservam aos nossos limites. Então, se eu tenho um trabalho que o meu supervisor, o meu líder pediu que eu entregasse, eu preciso entender que o meu limite é de 8 às 18, dentro desse limite eu preciso ser o mais coerente e produtivo possível, mas que tudo bem eu entregar aquilo, existem os meus limites. Sim. Dentro do que você mencionou, eu também consigo me lembrar das pessoas que elas fazem comparações. Muito bem lembrado. Você se compara, né? Se o meu colega entregou de tal forma, se ele entregou dentro de um prazo, eu também preciso fazer igual. E aí é quando você mencionou que as pessoas não são iguais. Os indivíduos, eles são diferentes, a história de vida de cada um é diferente e até os recursos também são outros. Então, a autocobrança, né, a comparação, melhor dizendo, é uma das questões mais cruéis que alguém pode fazer, né? Acreditar que ele vai ser como o outro. E às vezes a experiência de um é diferente de outro.
você não pode querer se comparar, né? É cruel você se comparar com alguém que tem uma experiência, uma longa carreira que já se passou, uma longa carreira construída, é a palavra. E alguém que acabou de começar, alguém que está iniciando. Então, os seus resultados, eles não serão inferiores, mas eles não serão iguais. E o tempo está aí para te ajudar a construir uma carreira, o seu colega de trabalho está aí, o seu líder está aí para que você questione, para que você pergunte, para que você peça ajuda, para que você entenda também. Às vezes, o colaborador ele não consegue entregar um trabalho porque ele não entendeu o que era para ser feito. Quais eram o que ele poderia ter feito para poder entregar de uma forma que fosse mais completa, de forma que fosse atender as necessidades ali daquela instituição, as necessidades do líder, e aí através da pergunta, através de compreender o que é necessário fazer, você vai conseguir realizar de uma maneira que seja bem positiva e bem produtiva. Sim, e quando você menciona procurar ajuda, lá na prática assistencial, quando a gente percebe indicadores emocionais que menciona as possibilidades de ajuda, alguns pacientes se referem até surpresos. Então a gente precisa de fato promover a comunicação e dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? Existem rede de apoio, tanto nas empresas quanto em instituições especializadas, um vizinho, um amigo que tem uma palavra de forma assertiva, né, para poder dar para aquele paciente ou para aquela pessoa que está em transtorno, né, mental ou em alguma deficiência mesmo de entendimento. E as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas. Hoje fala-se muito sobre o Setembro Amarelo e é importante, e essa parceria que o Sincades tem, esse cunho orientativo pelo canal, é importante a gente salientar que atitudes como essa salvam vidas, né? Você falar sobre o problema, você externar sobre as suas dificuldades, é uma forma de você se sentir acolhido. Sim. Mas infelizmente nós não temos tantos canais assim, né? Mas os que existem, precisamos divulgar. Então você que nos assiste, é importante você compartilhar esse vídeo com pessoas que estão precisando ouvir, né? Estão precisando receber informação de que você não está sozinho. Se você tem dificuldade de externar, procure os telefones, existe uma rede, né, Ju? Sim. Existe um apoio psicológico todo por trás. E não espere, de fato, a sua dificuldade de externar os seus sentimentos virar realmente reflexos físicos, porque é muito constrangedor para a pessoa, além de trabalhar essa parte emocional, também lidar com os seus problemas físicos, né? Então são coisas que talvez a gente possa lidar. Talvez constrangedor no sentido de lidar com tantos problemas ao mesmo tempo, percebe? Sim. E quando a pessoa consegue perceber os pequenos gatilhos, é mais fluido, é mais fácil trabalhar com esse indivíduo. Estamos chegando no final dessa conversa e eu queria saber, Lenice, se tem alguma dica que você poderia dar para quem está nos assistindo. A dica realmente é perceber, né? Perceber o próprio corpo, perceber os sinais, procurar ajuda, procurar entender que não está bem e de fato ter essa rede de apoio de forma segura, né? Conseguir externar os seus sentimentos. Claro que ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? E também não é fácil perceber aos pequenos sinais, mas quando a gente passa a ter pequenos olhares, o seu final torna-se grande, né? Procurar entender quais são os gatilhos que mais traz aquela dor de cabeça, aquele gatilho que mais traz aquele incômodo e procurar formas de mitigar, né? Aquilo que você já trouxe, né? Procurar uma caminhada, procurar uma alimentação saudável, procurar formas de manter a qualidade de vida também é prepulsor de uma saúde mental de excelência e de qualidade. Então a minha maior dica é se conhecer para se cuidar, procurar ajuda quando necessário e saber e ter ciência que existe uma rede de apoio e que você não está sozinho. Eu quero aqui agradecer, nós agradecemos, né, em nome do Sincades, da Harmoniza, esse tempo que você reservou para nos ouvir, para se atentar a essas informações, tá bom? E não se esqueça, você é importante, a vida importa.